Se hoje nós estamos nesse 6º dia e cada semana a gente tem falado a respeito de um homem que Deus escolhe para viver propósitos na terra. Na Bíblia tem alguns, mas a gente sabe que quantos outros puderam viver o plano e o propósito de Deus. E todos que a gente tem falado, né? A gente falou de Jacó, a gente falou de José, a gente falou de Moisés, a gente tem falado sobre homens que não começaram da melhor maneira. Não tinham, vamos dizer, um preparo para ser quem eles se tornaram. Mas pelo chamado que eles receberam de Deus, eles foram sendo trabalhados por Deus, moldados segundo aquilo que eles iam se abrindo, segundo aquilo eles iam entendendo que precisavam dessa transformação. E aí eles começaram a viver o propósito de Deus, claro, com muitos desafios, alguns com altos e baixos, mas eles prosseguiram e eles entenderam que a fé deles precisava ser desenvolvida, que a vida espiritual, que aquilo que Deus tinha chamado para eles viverem, era alguns passos no início, mas que os levariam a cumprir todo o propósito de Deus na vida deles. E assim é com a gente, queridos. Nós muitas vezes começamos, às vezes devagar, sem entender direito, passamos por coisas que, vamos dizer assim, nos distraiam, como a gente já falou aqui, e a gente de repente começa a pegar um atalho e a gente não compreende. Mas a palavra de Deus fala que um coração sincero e contrito, um coração que busca Deus, mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas decisões erradas, e mesmo nesses atalhos que muitas vezes nós caímos, né? Deus vai lá e nos traz de volta. Deus vai lá e nos resgata para aquilo que é o propósito dele, a não ser que a pessoa endureça o coração, como a gente viu e vê na Bíblia. Homens que Deus tinha um propósito, mas que eles fugiram desse propósito. Eles se desviaram desse propósito e eles não aceitaram aquilo que era o plano de Deus para suas vidas. Vamos lá. Nós vamos falar de um homem que era um pastor de ovelhas. Ele tinha uma atividade muito comum da época. Uma atividade simples, mas que era importante dentro de uma família, onde ele pastoreava ovelhas. Os seus irmãos mais velhos, eles eram guerreiros. Essa época era a época que Israel, né, não estava dividido, como eu falei, no norte e sul, e Israel e Judá. Era um único país, era um único governo. Saul foi escolhido como o primeiro rei para governar o povo de Deus, não pela escolha de Deus, mas porque o povo queria um governo, né, que tivesse um rei que cuidasse deles. Eles não aceitavam mais viver sobre a direção de Samuel, que era sacerdote e que era profeta. Eles queriam viver como os outros países, tendo um rei para governar, tendo um homem, vamos dizer, que os governasse não segundo Deus, mas segundo aquilo que esse homem os direcionasse. E aí, Saul, ele se desvia daquilo que é o propósito de Deus. Não vou entrar aqui na história de Saul, mas ele começa a se exaltar o seu poder e ele começa a desobedecer tudo o que Deus pedia para ele fazer, através do sacerdote, do profeta Samuel. E chega um momento que Deus fala assim: eu não quero mais que Saul reine. Embora, quando Deus escolheu um sucessor, ele não deixou de governar, ele continuou governando, mas naquele momento Deus não queria mais. Ele não era mais a escolha de Deus para governar Israel. E aí, com toda a história, a gente vê a casa de um homem que tinha esses filhos e que Deus falou com Samuel: eu quero que um homem segundo o meu coração governe o meu povo. Eu não quero mais que Saul governe. E Samuel ficou meio atordoado com essa notícia, porque ele estava rejeitando Samuel como profeta, como homem de Deus. E Deus fala para Samuel: Samuel,
Saul não está te rejeitando como profeta e como sacerdote. Saul está me rejeitando como Deus na vida dele. E aí ele fala, vai para a casa de Jessé, e ali eu vou te mostrar quem vai ser o sucessor, quem vai assumir o trono de Israel, porque esse homem é a minha escolha. É um homem que eu escolhi, não pela sua capacidade, não pelo seu poder, até porque Davi, como a gente viu aqui, ele era ruivo, né, de boa aparência, mas ele era um pastor de ovelhas. Ele não tinha características para ser um rei ou um governante. Os seus irmãos eram guerreiros, porque nesse período eles estavam lutando contra um forte inimigo que eram os filisteus, que a gente vai ver Davi lutando com o gigante Golias. E Davi estava ali pastoreando as ovelhas, fazendo aquilo que era o seu dia a dia. E ele não imaginava que aquele dia Deus ia mudar completamente a sua história. E eu quero dizer para você, querido, o dia que Jesus entrou na sua vida e você pôde conhecê-lo como Senhor e Salvador, pode ter certeza disso, nunca mais você vai ser a pessoa que você foi. Talvez você olhe para você e você pense assim, mas o que vai mudar na minha vida? O que vai ser diferente daquilo que eu já estou fazendo? A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Davi não pediu para ser rei. Davi não pediu para ser escolhido de Deus, mas por causa do seu coração. Deus olhou para a terra e viu alguém temente a Ele. Ele já ali, cuidando das suas ovelhas, ele já exercia um governo mesmo dentro da sua pequena função. E quando veio um leão para tentar pegar uma das suas ovelhas, ele foi lá e matou o leão. Queridos, eu não sei como ele matou o leão. Porque pensa bem, só se fosse um leão muito velho que já não estava mais em condição de nada. Mas ele, como homem, um pastor de ovelhas, ele vai lá e mata aquele leão. Ele tinha já um pequeno histórico, vamos dizer, de guerreiro, mas ele não era oficialmente um guerreiro. No momento que ele precisou tomar uma decisão, ele foi lá e tomou a decisão, e mesmo sem ter força, com certeza ele contou com o poder de Deus na sua vida. Eu não sei se foi nesse momento que Deus o escolheu, não sei, a Bíblia não fala. Depois veio um urso tentar devorar as suas ovelhas, e ele foi lá e lutou com o urso, queridos, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer isso? Mas ele foi lá e matou o urso para defender as suas ovelhas. E Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, ele começa, né, como aquele pai que deve ter pensado assim, bom, o profeta, o sacerdote está aqui na minha casa, que honra é essa? E ele pensou, qual é o meu melhor filho? Qual é o filho que de repente é mais inteligente, é mais forte, é mais capaz? E ele foi colocando diante de Samuel. E Samuel, quando viu aqui, né? Até esqueci o nome dele aqui. Vamos lá. Eliabe. Quando ele viu Eliabe, ele falou, meu Deus, é esse cara. Ele devia ter um porte, né, de guerreiro forte, talvez aquele cara musculoso. E quando Samuel bateu o olho em Eliabe, ele falou, poxa, esse aqui. E Deus falou para Samuel, Samuel, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não pensa que eu vou escolher um homem segundo aquilo que você acha que é o homem mais competente, tem aparência. Porque eu não olho como o homem olha, eu olho o coração. Porque vocês sabem de uma coisa, Saul era um homem forte. Ele era um homem de guerra, embora ele começou de uma forma muito tímida, até se escondendo na bagagem quando ele foi escolhido. Mas ele era um homem guerreiro, ele era um homem de grande porte. E nós muitas vezes criamos na nossa mente
algumas crenças. A gente olha para determinadas coisas e a gente acha assim, que só esse tipo de pessoa vai ter aquilo que a gente acha que é bom na terra. E a verdade não é essa, porque Deus não olha. Quando Deus me escolheu e escolheu você, Ele não escolheu pela nossa aparência, por aquilo, pela nossa capacidade, mas Deus nos escolheu pelo nosso coração, amém? Fala, eu sou a escolha de Deus, porque não fui eu que eu escolhi, mas quem foi que escolheu a mim? O Senhor. E talvez dentro da sua casa, na sua família, você não seria, dentro daquilo que você imaginou, a pessoa mais preparada para determinadas coisas. Mas quando nós somos a escolha de Deus para viver um propósito, nós não vamos nos comparar ou ser comparado como as pessoas imaginam. A gente precisa só entender que existe um propósito para nós. E às vezes é na nossa caminhada que a gente vai entender. Eu lembro no início da minha vida, tantas coisas aconteceram. E eu nunca imaginei que um dia fosse ser pastora. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria cuidando de uma igreja. São 28 anos fazendo isso. E eu não imaginava, porque minha vida estava muito distante disso. Embora eu fosse uma pessoa que estivesse dentro da igreja. E como eu disse para você, você não imagina as coisas que o Senhor já preparou. Desde o ventre da nossa mãe, Deus nos escolheu para viver um propósito. E quando Samuel começa a ver aqueles filhos e Deus fala, não, não é esse. Aí vinha mais um, não, não é esse. Aí Deus falava, não, não é nesse. Aí ele apresentou todos os filhos ali. Aí Samuel pergunta para Jessé, mas você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho um filho. Davi não era nem, vamos dizer assim, importante dentro da sua casa. O seu pai não teve a preocupação de chamar Davi, porque na cabeça de Jessé, Davi era a última pessoa provável. E eu quero falar para você, querido, talvez você não seja a pessoa provável aos olhos das pessoas, mas você é provável para Deus, porque Deus te escolheu e você vai viver o propósito dele aqui na terra. E se você concorda e deseja isso, dá um glória a Deus. Amém? Eu não era provável. Muitos de nós aqui não seria provável. Mas quando a escolha é de Deus, queridos, não tem nem como a gente fugir disso. É algo que é mais forte do que a gente. Algo vai te empurrando para uma direção e Deus ele vem e começa a te empurrar para o lado oposto. Porque Ele deseja que você viva esse propósito aqui na terra. Aliás, você não nasceu para ter um propósito. Você, por ter um propósito, você nasceu. Isso muda muita coisa. Que parece que eu vim, cheguei no mundo, estou aqui, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que Deus tem para mim? Não, eu já vim a esse mundo com um propósito de Deus. Eu precisei ver, porque lá na corrida, né? Você ganhou a corrida e você veio à existência. Às vezes o teu pai, a tua mãe desejou, nem te desejou. Ou queria que fosse uma outra pessoa, com uma outra aparência, de outro sexo. Mas Deus escolheu você. E quando Deus nos escolhe, querido, a gente tem duas coisas. Ou a gente entende e se rende e aceita, ou a gente vai ficar uma vida inteira lutando contra aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E quando eu escolho essa segunda opção, eu vou ser uma pessoa infeliz na terra. Eu vou ser uma pessoa que pode ter tudo, mas não vou ter nada. Porque a maior e melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é quando a gente entende para que eu nasci. Você nasceu para um propósito e você foi desejado por Deus para viver esse propósito. E se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria para você, não foge desse propósito. Vá na direção desse propósito, não adia, não, vamos dizer assim, negocie isso.
e vá até as últimas consequências, mas se abra e diga: Senhor, eis-me aqui. É muito difícil, porque às vezes nós mesmos não enxergamos o que Deus já enxergou na nossa vida. A gente não se sente capaz. A gente olha e fala: mas eu sonhei outra coisa para a minha vida. E Deus vai te dar os seus sonhos. Deus vai te dar realizações na terra. Deus vai fazer com que o desejo do seu coração seja satisfeito. Mas qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer realizar? Então agrade a Deus em primeiro lugar. Entenda que se você nasceu para esse propósito, vai ter a hora, vai ter o momento. Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar todas as condições. Fala comigo: porque é Ele quem efetua o querer e o realizar. Mais uma vez, é Deus quem efetua o querer e o realizar. E hoje nós vamos entender que mesmo sendo um pastor de ovelhas, totalmente insignificante para sua família, ele era a escolha de Deus. E eu quero te dizer em nome de Jesus: você é a escolha de Deus, mesmo contrariando o que as pessoas pensam, imaginam e até desejaram para você como seu futuro. Não é verdade? Às vezes os nossos pais sonham até com uma profissão para a gente, mas não tem nada a ver com a gente. Eles planejam e sonham sonhos para a gente que não é nem o que a gente quer e muito menos o que Deus quer. Então, hoje nós vamos, dentro dessa maturidade espiritual, sabe o quê? Nos abrir para aquilo que é o plano de Deus. Bispa, como vai ser? Eu não sei. Eu não sabia, Deus não me deu detalhes. Deus não deu detalhes para Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus. E ele foi caminhando na terra. Ele não falou, Deus não deu o endereço para ele. A vida da gente, ela precisa ser vivida dia a dia. Basta cada dia o seu mal. O de hoje você venceu o de amanhã. Por isso que a palavra fala para a gente não ficar ansioso. Voltando aqui, quando Davi é chamado, Deus fala: esse é o meu escolhido. Eu escolhi este homem. E a palavra fala que Davi foi e derramou o óleo da unção na cabeça de Davi. E a palavra diz aqui que o Espírito de Deus não se apartou mais de Davi. Aqui no versículo 13, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu quero trazer para vocês aqui 3 pontos muito importantes para nós compreendermos quais foram os atributos espirituais que fez com que Davi fosse escolhido. A gente precisa, claro que hoje já sendo escolhidos para viver uma vida com Deus, a gente precisa permanecer e não perder a oportunidade, porque Saul, ele perdeu essas características de um homem espiritual. Ele deixou passar aquilo que foi a escolha de Deus para a sua vida, através de atitudes contrárias. A primeira, nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 13, 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e que fará, fala comigo, que fará toda a minha vontade. O que Deus enxergou em Davi? Um homem segundo o coração dele, e um homem que faria toda a vontade de Deus. Deus sabe tudo que vai acontecer na nossa vida, sabe, porque todos os nossos dias já foram escritos. Até o que você decidiu não fazer já está escrito.
E aqui nós vemos que a primeira característica é ter um coração sincero para Deus. Amém? Se você quer ser a escolha de Deus para viver o propósito dele aqui na terra, você precisa buscar sim ter esse coração sincero. E talvez você pergunte, mas como é que eu faço para ter esse coração sincero? Querido, sinceridade é verdade. É verdade. Não adianta a gente querer enganar todo mundo, enganar Deus. Viver uma vida espiritual de aparência, é isso que o religioso faz. É isso que Jesus condenou quando ele via aqueles fariseus e saduceus que chamavam de sepulcros caiados. Que como um monumento num cemitério todo lindo de mármore, mas por dentro tem morte. Um coração sincero não é você viver de aparência, tentar ser uma coisa que você não é. E infelizmente, nós vemos dentro do evangelho, quando eu digo dentro do cristianismo, pessoas que vestem uma aparência de espiritual, de religioso, mas que não tem atitudes, não tem comportamentos, não tem uma postura. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, claro que não. Mas o que Deus mais ama é quando a gente é sincero. Quando a gente não está com vontade e fala, Deus, eu não estou com vontade, mas eu quero que o Senhor me ensine a ter vontade. Quando eu vejo algo que está errado, e quando existe um domínio sobre a minha vida, e eu quero me desligar daquilo e eu não consigo, eu vou pedir ajuda para Deus. Eu vou pedir, Espírito Santo, me ajuda a vencer essa fraqueza. Me ajuda, Senhor, a amar as pessoas como o Senhor deseja que eu ame. Que eu perdoe aquele que me ofendeu, como o Senhor me pede. Não a hipocrisia, não, eu perdoei, mas fica ali guardando um sentimento de vingança e de ódio e tentando fazer coisas para destruir. Deus deseja que você seja sincero. Mas não é ser sincero e falar, não vou fazer. É ser sincero, derramar o seu coração e pedir ajuda. A palavra de Deus fala, quem não tem sabedoria, peça. Deus, eu não tenho sabedoria para lidar com a minha família. Deus, eu não tenho sabedoria, nem paciência com determinados comportamentos e posturas. Peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria. Senhor, eu tenho dificuldade de lidar com os meus pensamentos e sentimentos, porque eu fui criado, e eu fui criado mesmo por uma família disfuncional, e eu não sei ser diferente disso. A palavra fala que quem está em Cristo é nova criatura. A gente pode ter trazido uma herança que não é legal, de coisas que os nossos pais de repente têm, e eles tentaram fazer também o seu melhor para nós. Mas eu preciso entender que esse tipo de comportamento não tem mais nada a ver com a minha vida. Porque se eu fui transformado pelo amor de Jesus, a cada dia eu vou deixando de ser eu mesmo, para ser cada vez mais parecido com Cristo. Não foi o que Paulo falou? Não sou eu mais quem vive, mas é quem vive em mim? Cristo. E cada vez mais eu preciso buscar essas características. E para isso eu preciso ser verdadeiro. Não adianta eu ter, uma aparência como tinham os irmãos de Davi. Mas eles não tinham o coração que Davi tinha. Às vezes a gente não sabe explicar. Porque algumas pessoas, elas têm determinados dons, elas têm determinadas capacidades, elas têm determinada habilidade e outras não têm. A gente sabe que a vida muitas vezes pode nos levar para uma direção, mas depende do quanto você está enxergando as oportunidades da sua vida. E a gente conhece pessoas que não eram prováveis e que se tornaram prováveis, e de pessoas que tinham tudo para fazer
e não acontece. Então, a primeira coisa é a gente ter o coração como o coração de Deus. E como eu faço para ter isso? Eu preciso me alinhar à palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ter os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. E se eu não tenho, eu vou buscar ter esses sentimentos. E eu vou permitir também que o tempo me prepare para isso. Porque não adianta a gente querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Mas a gente ter essa perseverança, a gente ter essa visão, a gente ter esse foco e não deixar que isso nos roube. Amém? Levante a sua mão e fale: em nome de Jesus, eu quero ter um coração sincero para Deus. Em nome de Jesus, amém? A segunda característica de quem é escolhido por Deus: sempre honrar a sua aliança com Deus. Infelizmente, o que aconteceu com Saul foi isso. Quando ele foi escolhido por Deus, no princípio, ele tinha Samuel e tinha Deus governando a sua vida. Só que o tempo foi passando, ele foi se vangloriando, e ele foi se enchendo de vaidade, de orgulho. Isso a gente chama muitas vezes a síndrome de Lúcifer. Lúcifer era um querubim, e que tinha uma posição, mas ele deixou o orgulho entrar no seu coração e fez com que ele caísse. E queridos, ele era tão persuasivo que ele arrebatou 1/3 dos anjos. Então ele não era qualquer coisa. Ele tinha uma função muito grande e que influenciou 1/3 dos anjos que se tornaram demônios. 1/3 dos anjos caíram junto com Lúcifer. Por quê? Porque é o poder da persuasão. É o poder da influência. E infelizmente, nós temos pessoas com muita capacidade, e que elas acabam atraindo outras pessoas com as suas posturas, com os seus enganos. E Saul deixou o seu coração se contaminar. Se você ler a história, por várias vezes Deus dava uma ordem para ele: faça tal coisa. Ele ia lá e fazia do jeito dele. Vai lá e acaba, e não deixa nada, porque como uma praga a gente precisa tirar tudo. E ele ia lá e poupava o rei, poupava o gado, como ele fez com os amalequitas. Quando ele foi enfrentar a guerra contra os filisteus, ele precisava aguardar Samuel chegar, porque antes da guerra eles se consagravam, eles ofereciam sacrifício, e eles iam para a guerra exatamente debaixo da bênção de Deus. Aí Saul vê os filisteus já querendo atacar, e ele, ansioso, com medo, vai lá e sacrifica no lugar de Samuel, pecando contra Deus. E depois disso Deus falou: eu não quero mais que Saul seja rei. E sabe a grande preocupação que a gente tem que ter, querido? Às vezes a gente não vai perder a salvação, mas a gente vai perder o lugar e o propósito que Deus tinha para nós. Porque a gente vai achando que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, sabe? Eu escuto uma coisa de Deus e eu vou traduzir segundo o que eu acho. E aí eu começo a entrar num campo muito perigoso. Então, em nome de Jesus, sempre honre a sua aliança. Jeremias 33, 20 e 21. Assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes, levitas
meus ministros. Então Deus, Ele é o que? Fiel na sua aliança. Ele falou como se não houvesse dia, como não se houvesse noite, assim não vai deixar de ter a parte daquilo que Deus prometeu para nós. Mas nós podemos sim, dentro da nossa parte da aliança, não cumprir, como aconteceu. E a gente viu, né, na história as dispensações de homens que tentaram e não conseguiram, até que Deus amou o mundo e deu seu filho, porque nenhum homem conseguia cumprir a sua parte na aliança. E aqui nós vemos que a estrela de Davi, pega aqui para mim, por favor, presbítera Carlinha. A gente vê a estrela de Davi, que é o símbolo do Estado de Israel. Da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Ele foi o rei mais importante da história. Se puder achar aqui a estrela de Davi. E ela tem 6 pontas. Porque mostra exatamente, mostrando para o alto que é a trindade. Então é um triângulo, né? Você vai ver aqui, a gente vai mostrar. Um triângulo que é exatamente a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E depois tem um triângulo para baixo, que no meio forma uma aliança, forma um círculo no meio, né? Que é a trindade. O homem que é trino. Obrigada. Eu não sei, acho que todo mundo conhece a estrelinha de Davi, né? Que é o símbolo de Israel. Porque Deus fez uma aliança e aqui no meio a gente vê um círculo. Isso mostra a aliança que Deus fez com Israel. A aliança que Deus fez com Davi. E a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então a promessa de Deus, a aliança com Deus, olha aí. Então é o triângulo para cima, a trindade de Deus e o homem que é corpo, alma e espírito. E no meio tem a aliança de Deus com o homem. Então olha como é importante a gente estabelecer essa aliança. E Davi foi esse homem que teve essa liga com Deus. Sabe quando alguma coisa dá liga e outra não dá? Saul não deu liga, Davi deu liga. Porque ele falou, escolhi um homem segundo o meu coração, e aquele que vai o quê? Cumprir a minha vontade. Não era só o coração de Davi, que era puro, sincero, verdadeiro, honesto, mas ele também era um homem comprometido em fazer a vontade de Deus. E nós precisamos hoje trazer para nós. Trazer, Senhor, eu tenho esse coração, eu quero andar com verdade. Eu quero ser honesto, eu quero derramar meu coração, eu quero pedir sabedoria. Eu quero buscar entendimento para cumprir o propósito. Quando eu não conseguir, eu quero pedir ajuda e socorro. Mas também, eu quero ser um homem e uma mulher de aliança. Eu quero estar aliançado com Deus. E queridos, como um casamento. Eu tenho 37 anos de casada. O ano que vem, vamos fazer 40 anos com namoro e tudo. Quando você se compromete numa aliança, vão ter dias difíceis. Vão ter dias que você vai querer desistir. Vão ter dias que você pode até pensar em parar e desistir e não investir mais. Porque de repente o outro lado está totalmente fora. Mas a gente fez uma aliança com Deus, a gente fez um voto diante de Deus. E hoje o que a gente mais encontra são pessoas que não têm aliança. Não têm aliança com Deus. Não têm aliança com o corpo de Cristo na terra. Não têm aliança com a sua família. Queridos, mesmo problemática que seja a nossa família, é essa família que Deus nos permitiu viver, crescer. E é com essa família que eu preciso fazer uma aliança com Deus para que a minha família seja salva. Por isso que quando estava aquele homem, né, o carcereiro, quando estourou lá, veio o terremoto e Paulo estava preso, aquele carcereiro ficou com medo e ele falou, o que eu preciso para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu
E a tua casa vai ser salvo por causa de uma aliança que Deus tem com você. E você precisa ter essa aliança com Deus. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, seja uma pessoa de aliança. No dia mau, você vai estar ali e você vai se comprometer. Porque viver em aliança é renúncia. É você abrir mão dos seus motivos, das suas razões. Até quando você está certo e o outro está errado. Eu preciso me comprometer e viver essa aliança com Deus. E para a gente terminar, em terceiro lugar, nós precisamos ter um espírito vencedor e conquistador. 2 Samuel 5. Assim Davi, versículo 9 a 10. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. E ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Davi era totalmente desassociado de uma personalidade de derrotado. Ele, claro, ele cometeu erros, teve consequências desse erro, para mostrar para a gente, para nós, que nós podemos sim, na nossa trajetória, fazer escolhas erradas. Mas ele era tão sincero que na hora que o profeta denuncia o pecado dele, ele imediatamente, ele reconhece que ele errou. Ele pede perdão e Deus fala que já o tinha perdoado antes mesmo dele pedir perdão. Por quê? Porque Davi iria fazer a vontade de Deus. Deus enxergou esse coração. E quando Deus enxerga em nós esse coração, queridos, sabe o que vai acontecer? Aquilo que era improvável se torna possível para você, e você vai sair de uma condição, muitas vezes, sem valor, sem reconhecimento, sem honra, como ele era diante da sua família e talvez diante dele mesmo naquele momento. Mas Deus o levantou e ele se tornou o rei de Israel. Ele foi o rei mais importante. E não sou eu que estou falando. Israel, honra, nós temos lá, a gente vai visitar, tem a cidade de Davi, tem o túmulo de Davi. Davi foi o rei mais amado, foi o rei que mais conquistou, mais prosperou, embora o seu filho fosse muito rico e sábio. Mas tudo aconteceu por causa de uma promessa na vida de Davi, que de pastor de ovelhas, sem reconhecimento, se tornou o rei de Israel, rei do povo escolhido de Deus. E eu quero dizer para você que nessa trajetória que Deus tem para a sua vida, não subestime o que Deus tem para a sua vida. Se a tua família te subestimou e se você próprio se subestimou, Deus, ele olhou para você e entendeu que existe algo muito importante. Quando eu falo de propósito, querido, eu sempre penso em algo muito importante que precisa ser realizado aqui na terra e que ninguém vai fazer no meu lugar. Quem vai ter que viver esse propósito sou eu. Outras pessoas vão viver outros propósitos até parecidos com o meu ou não. Mas o meu propósito, ou eu me disponho a viver, ou eu vou viver uma vida e eu não vou conhecer aquilo que é viver o melhor dessa terra. Por isso hoje, o Senhor quer trazer para o seu coração essa consciência. Que você possa olhar para você e pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? Será que eu conheço o propósito de Deus? Será que eu sei o que Deus tem para mim? E eu quero dizer, independente da sua idade, independente do tempo que você tem caminhado com Deus, sempre é tempo da gente viver o que Deus tem para mim, para nós, porque Deus fala que até os velhos vão ter sonhos. Amém? Que nós vamos viver coisas maravilhosas, então não depende. Olha o que aconteceu com Abraão. Ele tinha uma promessa. Ele ia gerar o povo de Deus. Ele já estava velho, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. A sua mulher era estéril.
Se passaram 25 anos, ele já estava com 100 anos e Sara com 90. Opa. E era improvável. O seu corpo já estava amortecido, ela já não tinha mais condições de gerar filhos, porque o seu corpo tinha envelhecido. Mas o que Deus faz? Ele chama à existência aquilo que não existe. Então, tem muito tempo ainda para você viver. É só você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. E fala: Senhor, eu sei que essa palavra de alguma forma, ela precisa, Senhor, mudar a minha vida. Eu sei que existem tantas coisas, existem tantos sonhos, que eu desejo viver e eu quero viver. Mas eu quero hoje, Senhor, entender qual é o sonho que o Senhor tem para mim. Qual é o sonho? Eu nasci para viver um propósito. Não importa o quanto eu esteja distante, longe, e eu mesmo não consigo enxergar e nem saber que propósito é esse. Mas eu sei que hoje, assim como o Senhor enviou o profeta na casa de Jessé, para dizer para Davi que ele era o escolhido de Deus, hoje estou aqui para ouvir da boca daqueles que o Senhor tem levantado como profetas na terra, para dizer que eu sou importante para o Senhor, que a minha vida tem um propósito que eu nem imagino. Que futuro que o Senhor tem para mim, quais são as escolhas, o que ainda vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, que eu fui chamado, eu fui escolhido por Ti, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sei que eu estou nesse mundo para cumprir esse propósito. Eu te peço agora, me ajuda a enxergar isso, me ajuda a compreender, me ajuda a olhar e ter esses olhos como o Senhor tem, porque o homem enxerga diferente do Senhor, e eu quero ter os teus olhos para enxergar em mim mesmo aquilo que é a tua vontade boa, perfeita e agradável, conforme está em Romanos 12, 2. Senhor, eu não quero me conformar e achar que o que eu tinha para viver já foi vivido, ou eu estou vivendo, ou eu já estou indo para uma direção já aonde eu estou até estabilizado, mas eu quero, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E se é realmente o teu propósito, que eu viva algo tão maior, que seja cumprida em mim a tua vontade. Maria, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que disse para ela: você vai conceber e você vai gerar o Filho de Deus, ela entrou numa crise, porque como que ela poderia, sem ter contato com José? Eles eram noivos, eles não tinham contato físico. Ela estava próxima para se casar, ela tinha feito tantos planos, tantos sonhos. Ela ia casar com quem ela amava, e a visita daquele anjo falou para ela: Maria, você é a bem-aventurada, você é escolhida, e eu te escolhi para você gerar o meu filho aqui na terra. E ela disse: como é que vai ser isso? E muitas vezes a gente pergunta para Deus: como é que vai ser isso? Como é que eu vou viver isso, meu Deus? Às vezes você olha para você e você vê as suas limitações humanas, você vê o seu momento de vida que não dá para parar. Quando Deus me chamou para assumir uma igreja, a Giovana tinha 3 meses, a Gabriela tinha 4 anos. Eu estava ali cuidando das minhas filhas, eu tinha uma carreira, uma vida profissional. E Deus falou: eu te quero me servindo. Eu disse: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. É muito complicado isso para mim. Eu tenho 2 filhas que dependem de mim. E eu sei que esse é o momento que a gente precisa atravessar o Jordão, querido. É o divisor de águas na nossa vida. Que ou a gente vai e atravessa esse Jordão e crê que as águas vão se abrir, ou a gente vai ficar do outro lado e a gente não vai conhecer. Porque primeiro eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho,
para sair do Egito e começar a peregrinar a terra. Mas para entrar na terra da promessa, eles tiveram que atravessar o Jordão. E talvez você já tenha atravessado o Mar Vermelho quando você se converteu. Deus te tirou do império das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas chega um momento, queridos, que não é mais tempo da gente andar num deserto. É tempo da gente entrar na terra da promessa e a gente viver os sonhos de Deus. Eu fui aprender o que é a verdadeira felicidade quando me entreguei para o propósito de Deus. O meu foi esse, eu não sei qual é o seu. E você precisa ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, só tem uma coisa: não endurecer o nosso coração, mas abrir o nosso coração para Deus. E hoje o Espírito Santo quer falar com você. Hoje é dia de você tomar uma decisão na sua vida, não viver mais da forma como você quer viver, escolheu viver, mas que você possa dizer: Senhor, eu estou pronto para atravessar e começar uma vida nova. E quando eu disse sim para Deus, tudo na minha vida foi transformado. E essa transformação, ela acontece quando você exatamente exerce, quando você está no centro da vontade de Deus. Da onde você está saindo, o que aconteceu na sua vida até hoje, eu quero te dizer que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Não importa se foram caminhos distantes, errados, atalhos, mas o Senhor te trouxe para perto dele. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero me entregar para a tua vontade. Eu sei que existem medos, receios. Eu preciso crer, eu preciso confiar, porque no dia que caiu o óleo da unção na cabeça de Davi, o Espírito de Deus não se apartou dele. E como como Maria, o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito e Ele te ensinará todas as coisas. Descerá sobre ti o Espírito e Ele vai te envolver. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela se entregou àquela vontade. Davi se entregou a essa vontade e ele reinou, e você vai reinar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor, e traz o sentimento. Meu Deus, que essa força, essa autoridade, essa coragem que não está no nosso físico, mas está no nosso espírito. Nós somos a tua escolha e nós queremos viver aquilo que é a tua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus eu quero pedir, Senhor, tira todo espírito de confusão, tira todo medo, tira toda insegurança, porque deveras haverá bom futuro, e a minha esperança, a esperança do teu povo não vai ser frustrada. Marca essas vidas hoje, meu Deus, para que eles a partir de hoje comecem a pensar: qual é o meu propósito? Eu quero viver o que Deus tem para mim. Não importa as coisas que eu já vivi, já passei. O que importa é que hoje eu vou atravessar esse Jordão e eu vou começar a reinar em vida, a ter a conquista, não das coisas pessoais, materiais, que tudo isso é consequência, mas eu quero viver o plano perfeito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelo teu povo. Tira agora tudo aquilo que tenta, em nome de Jesus, tirar o foco, a disciplina, Senhor, que tenta desviar o olhar dos teus filhos, que não é o que o Senhor deseja. Cumpra agora no coração dos teus servos o teu querer e o realizar, que seja colocado e imprimido agora no coração deles e na mente deles, para que eles tenham a mente de Cristo, para que eles vivam a tua vontade boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Aleluia.